Dando início mais uma vez ao nosso evento, chamaremos da EPTC de Porto Alegre o Paulo Roberto da Silva Ramires, com o tema Mobilidade Urbana e Governança do Trânsito, o papel dos municípios na gestão da circulação. Por favor. Paulo Roberto da Silva Ramires, da EPTC Porto Alegre. Seja bem-vindo, um prazer recebê-lo. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todos que nos assistem aqui presencialmente, aos parceiros também que proporcionaram aí a realização desse evento, né? Em nome da Sinaleiro, agradeço a todos os parceiros que promoveram, né, e que apoiaram o evento. Cumprimento também aquelas pessoas que nos assistem em casa, através do YouTube, e convido vocês, então, para a gente bater um papo, conversar um pouquinho sobre o progresso, né, ou a evolução, né, como é que a gente chegou, como é que nós chegamos até a situação que a gente está hoje na gestão do trânsito através dos municípios, né. Tem um passador, talvez? Bom, aqui uma breve apresentação, então, né? Eu sou servidor de carreira da Empresa Pública de Transporte e Circulação, desde 1999, ingressei na EPTC através de concurso, então meu cargo de função, né, meu ingresso na EPTC foi como agente de fiscalização, e ao longo do tempo aí percorri alguns caminhos, né, tive a oportunidade de exercer algumas atividades que não eram próprias da minha atividade de concurso. Então, durante um bom tempo, eu consegui exercer algumas atividades de gestão, e ali, especialmente a partir de 2002, né, quando eu comecei a coordenar algumas equipes de fiscalização, seja equipes da noite ou equipes das regiões de Porto Alegre, eu percebi, então, a necessidade que eu precisava estudar o tema, né, que não era apenas aquela atividade, não era suficiente apenas a atividade de fiscalização ou conhecer o Código de Trânsito, mas que eu precisava estudar, então, a área da mobilidade urbana, estudar, né, os processos que poderiam contribuir na gestão deste tema. Então, em 2019, dentro desta caminhada na EPTC, eu cheguei à diretoria de operações, onde eu permaneci por 2 anos na diretoria de operações, e a partir de 2021, então, eu tive a oportunidade de ser presidente da EPTC, momento em que, dentro da carreira, eu pude interagir de forma muito mais transversal dentro de todas as áreas da EPTC. Depois eu saí, tive uma breve passagem pela Companhia Carris, né, onde tive a oportunidade de ser diretor técnico, e hoje estou atuando na assessoria do secretário de Mobilidade Urbana em Porto Alegre, o secretário Adão de Castro Júnior, e o secretário adjunto Matheus Aires. Acho que eu fui para o lado errado. Aí. Bom, como eu falei, eu acho que é importante, né? Acho que pelo ambiente, eu achei necessário que a gente fizesse uma passagem pela evolução, na evolução do tempo, né? Como é que nós chegamos, como eu falei, na situação hoje onde os municípios são protagonistas na gestão do trânsito, na gestão da mobilidade urbana no seu território. Então, tudo começa lá na Constituição de 88, quando a chamada Constituição municipalista, né? A Constituição de 88 trouxe para o município diversas responsabilidades, diversas competências que até então não eram dos municípios. Vejam que o município, até 1988, não era nem dentro da estrutura política do país, não era considerado nenhum ente federativo. Ele existia juridicamente, tinha suas responsabilidades, mas dentro da nossa estrutura legal, o município não era nem considerado um ente federado. Então, a partir da Constituição de 88, que houve o reconhecimento, então, da importância do município dentro da estrutura da vivência no país, né? Porque, afinal de contas, é na cidade que as pessoas vivem, é na cidade que as pessoas desenvolvem suas atividades, né? Ontem o professor Félix falava aqui, né, Otávio, sobre a grande aglomeração, né? Não é uma característica do Brasil, mas do mundo, a grande concentração das pessoas nas cidades.
né? Ainda temos, evidentemente, que bom, bastante atividade rural, né? Pessoas que ainda vivem no meio rural, mas a grande concentração das pessoas, então, é na cidade. Nada mais adequado e correto que a cidade passasse, então, a ser protagonista nesse processo de vivência das pessoas. Logo depois, então, através do Código de Trânsito, em 1997, logo depois estou sendo amenizando um pouco, né, porque foram quase 10 anos, né, que o Código de Trânsito veio, o novo Código de Trânsito veio, e aí sim, a partir do novo Código de Trânsito, dentro da questão da mobilidade, nós passamos a ter no município maiores responsabilidades, maiores competências, né, na gestão da vida das pessoas, da forma como as pessoas se locomovem na cidade. Aí, logo em seguida, depois, em 2012, a Lei 12.587 estabeleceu a Política Nacional de Mobilidade Urbana, né, quando nós tivemos lá o ingresso do novo Código de Trânsito, veio um capítulo ali com as competências, um artigo que estabeleceu muito bem as competências do município. Mas isso, evidentemente, era uma novidade nos municípios. Os municípios não estavam habituados a fazer essa gestão. Os municípios já eram responsáveis, de certa forma, pela infraestrutura viária, né, pela sinalização naquele momento, mas não havia, de forma bem estruturada, metas a serem atingidas, compromissos a serem atingidos na gestão segura, no trânsito seguro das pessoas. A fiscalização do trânsito, por exemplo, e a educação para o trânsito, era competência única e puramente do Estado, né? O município não se envolvia nisso. Bom, aí então nós começamos em 1997, a partir do novo Código de Trânsito, a implementar essas políticas dentro do município, e aí uma caminhada que evidentemente não foi fácil, uma caminhada onde nós precisamos nós fomos autodidatas nesse tema, porque nós precisamos buscar, através dos nossos conhecimentos, do estudo ou de vivência prática, as melhores práticas para esse tema. E aí vem, então, em 2012, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que aí sim traz de uma forma mais coordenada, mais organizada, quais são as diretrizes, o que as prefeituras ou os órgãos executivos de trânsito precisam levar em consideração quando desenvolvem as suas políticas para a segurança viária e para a mobilidade das pessoas. Em 2014, a gente teve a emenda constitucional número 82, que colocou lá a segurança viária no capítulo da segurança pública. Isso foi um passo importante na gestão da mobilidade, porque já se tratava a segurança ou a fiscalização como uma área da segurança pública, mas a política de segurança viária não estava colocada de forma adequada dentro da Constituição Federal como uma política da área de segurança pública. E aí, a partir da emenda constitucional 82, então, isso passou a ser reconhecido no nosso país. Bom, mais recentemente, a gente teve a Lei 14.229, que ampliou as competências do município dentro do Código de Trânsito. Aí, muito especificamente, na fiscalização e na aplicação das penalidades. Lá em 97, na inauguração do Código, os municípios tinham competências, né? Estavam estabelecidas as competências do município, muito especificamente na área de educação para a mobilidade, que passou a exigir dos municípios que fizessem investimento na área de educação para a mobilidade, e na questão da fiscalização na parte daquelas infrações relacionadas à circulação. A partir dessa lei de 2021, da 14.229, os municípios passaram a ter competência em praticamente todo o Código de Trânsito. Praticamente todo o CTB passou a ser competência dos municípios, e as autoridades municipais de trânsito passaram também a ter competência de, além de aplicar a penalidade de multa, também aplicar outras penalidades, como suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Então, hoje, se um agente público na esfera municipal aplicar uma penalidade que esteja lá prevista como pena a suspensão da carteira de dirigir, da Carteira Nacional de Habilitação, o município também precisa prover esse processo administrativo e aplicar a pena. Bom, nós temos aqui em vermelho um projeto de lei que eu fiz questão de destacar,
que é o projeto de lei do Senado, por isso PLS 3278, que ele estabelece o marco legal do transporte público. Esse projeto está em vermelho e destacado, porque ele é uma ferramenta fundamental para nós, gestores de trânsito, promovermos a circulação das pessoas. Hoje você não consegue mais pensar em circulação do ponto de vista de mobilidade sem ter uma política muito forte de fomento e de disseminação do uso do transporte coletivo. Então, no Brasil, o transporte coletivo sempre foi tratado como a segundo plano, né? Até 2021, nós não tínhamos nenhuma política específica para o transporte público. Isso veio meio que de arrasto, assim, nós fomos obrigados, nós, gestores em âmbito nacional, foram obrigados a olhar para este tema a partir da pandemia de 2020. Porque na pandemia, o sistema de transporte público do Brasil faliu, quebrou. Já vinha de alguns anos já em decadência, perdendo passageiro, dentro do que a gente chama na gestão da mobilidade, da circulação, de ciclo vicioso. Nós vimos ano a ano perdendo passageiro, o custo do sistema de transporte ele era até 2020, em praticamente todas as cidades do Brasil, salvo algumas exceções como São Paulo, o custo do sistema de transporte coletivo era todo bancado pelos usuários. Ou seja, se você planeja o transporte coletivo a gente trabalha por ano, ciclos, você planeja o transporte coletivo para um determinado ciclo, você estima o número de passageiros pagantes e você divide esse custo entre esses passageiros pagantes que a gente estimava, projetava para o uso daquele ciclo. Só que, e aí isso, quando você perde passageiro, você tem o ciclo vicioso que a gente chama. Perde passageiro, o custo aumenta, ano a ano o custo aumenta, você divide o custo pelo número de passageiros menor, você tem uma passagem mais cara, para você deixar a passagem um pouco mais barata, você diminui a operação, precariza a operação, e aí a gente volta a ter o mesmo ciclo vicioso de perder passageiros. Então, esse projeto de lei, ele é fundamental. A partir do que nós vivenciamos em 2020, para vocês terem uma ideia, em 2020 nós perdemos 80% dos nossos passageiros, eu falo especificamente por Porto Alegre, mas é um retrato nacional, nós perdemos 80% do nosso passageiro durante aquele período. Nós, evidentemente, foi necessário fazer uma drástica redução na operação para poder manter os custos. Bom, a partir daquele evento, então, nós conseguimos sensibilizar, nós técnicos, conseguimos mobilizar deputados, senadores, o próprio governo federal, os governos estaduais, de que havia necessidade de estabelecer no Brasil uma política própria para o sistema de transporte coletivo, porque ele é fundamental na gestão da circulação. Então, esse projeto é o que nós temos talvez a ferramenta mais importante que a gente tenha no Brasil já a respeito de política pública para o transporte coletivo, e ele está em tramitação. Mais adiante a gente vai ver as fases que a gente passou por esse processo. Errei o lado. Bom, aí como a gente falou, então, a gente foi conversando, a partir desse arcabouço legal, na construção dos anos, na passagem do tempo, ao longo que se passavam os anos, esse arcabouço legal foi trazendo para o município algumas competências com que a gente precisou passar a gerir, passar a viver com essas necessidades, atender essa necessidade da população e através disso, começar a buscar recurso para isso. Porque quando, infelizmente, no Brasil, que pese a nossa estrutura esteja colocado ali como entes federados independentes, autônomos, quando se transferiram algumas competências para os municípios, não veio junto a Receita, para que a gente pudesse promover a distribuição da receita, não veio, para que a gente pudesse, de forma mais fácil, promover essas políticas. Mas a gente passou, então, nós passamos no município a sermos responsáveis pela educação para a mobilidade, por toda a engenharia e sinalização, aqui tem alguns parceiros que trabalham especificamente nessa área, toda a sinalização da cidade, toda a engenharia, o planejamento de circulação, passou a ser, então, competência dos municípios. De novo, eu entendo que isso é a política acertada, é na cidade que as coisas acontecem, que as pessoas vivem, e ninguém melhor do que os técnicos próprios dos municípios para conhecer essa realidade.
Bom, nós passamos também a ter competências da fiscalização, aplicação de medidas administrativas e as penalidades no âmbito do CTB. Evidentemente que tudo isso, né, combinado com o estabelecimento da política do uso do solo, que é uma competência muito clara municipal, né, através do seu interesse local, planejar, através dos planos diretores, a política de utilização do solo nas suas cidades. Então, isso precisa estar, evidentemente, muito perto, muito casado um com o outro. Bom, trabalhando neste tema há algum tempo já, eu acho que a gente precisa separar alguns pilares, né? Porque separando esses pilares e trabalhando com foco nesses pilares é que a gente vai conseguir atender de uma forma ampla e democrática esses deslocamentos da cidade. Nós ontem falávamos aqui, na palestra do professor Félix, né, daquele período carrocentrista que nós passamos, né, e foi necessário, aquele período, está tudo certo, desenvolvimento do país, né, precisava trazer indústria, fomentar a economia, está tudo certo, mas nós chegamos a um ponto tal que nós precisamos olhar mais para esse projeto de circulação, olhando para as pessoas, né, olhando para as necessidades das pessoas que vivem na cidade. E qual a melhor forma de atender isso? Né? Então, penso que separando isso em 4 pilares, a gente consegue promover de forma mais democrática e de forma mais confortável, segura, a mobilidade das pessoas na cidade. Primeiro, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ter um foco muito forte em pedestres e nos modais ativos, né? Precisa ter um foco, nós passamos por um período onde o pedestre não era visto como um ente ativo no trânsito, e nós precisamos mudar essa chave, nós precisamos promover cada vez mais projetos e pensar na circulação dentro das cidades, valorizando os deslocamentos, o pedestre, a pessoa, seja no momento em que ele estiver caminhando, seja no momento que ele estiver de bicicleta, de carro ou de ônibus, né? Mas nós precisamos olhar para as pessoas, esse tem que ser o nosso foco. Precisamos rapidamente reduzir a acidentalidade. Nós temos um índice de acidentalidade na circulação da cidade muito alto, muito alto. A gente vai ver mais na frente que conseguimos, durante um determinado período, estabelecer políticas públicas que contribuíram para a redução, né? Muitas cidades conseguiram uma redução importante, significativa nesse índice. Porto Alegre foi uma delas. Nós conseguimos, em 10 anos, reduzir significativamente o número de mortos no trânsito, mas nós, desde 2023, estamos observando esta curva ser modificada, essa curva voltar a ser ascendente. Então, nós precisamos rapidamente revisitar algumas políticas, revisitar alguns conceitos, alguns entendimentos, né, e pensar formas diferentes para que a gente volte a ter uma redução nessa acidentalidade. Então, precisamos ter um foco nisso. Transporte coletivo, como eu falei, é muito importante. Hoje não pode se pensar em política, em gestão de circulação nas cidades, sem ter uma política, sem se pensar numa política muito forte de fomento do transporte coletivo, porque é ele que vai nos ajudar a reduzir os índices de congestionamento, a reduzir, eventualmente, os índices de acidentalidade e de promover, de certa forma, o uso mais equilibrado dos equipamentos públicos. Por fim, e aí como consequência, talvez até da própria política estruturada de transporte coletivo, de modos ativos, enfim, a redução dos índices de congestionamento. Porque nós precisamos, e precisamos ter claro, que o deslocamento para o automóvel também é importante, né? Ele também precisa existir, né? Não se quer, de forma alguma, porque já teve um período, né, que certos grupos discutiam a mudança das práticas, falando em banir o deslocamento para o automóvel, proibir, né, enfim, não é esse o caminho. O deslocamento para o automóvel ele é importante, ele precisa acontecer para determinado tipo de transporte, de viagem. Eu mesmo hoje vim de automóvel. Eu moro na cidade de Viamão, né? Nós estamos aqui, fora do meu município base de trabalho, né? Então, hoje, a melhor forma para mim me deslocar foi o automóvel. Bom, mas eu preciso também promover dentro das cidades aqueles deslocamentos que a pessoa pense assim, pô, será que o ônibus me atende? Será que o lotação lá em Porto Alegre me atende? Tem outra forma de eu ir que não seja do automóvel?
Tem. Então, ok, posso optar por um meio de transporte seguro, confiável, né, confortável, ou não, está tudo certo o automóvel, mas precisamos reduzir os congestionamentos. Não é possível que a gente permite, nós vimos, a minha esposa me acompanha hoje, as agendas coincidiram e ela pôde me acompanhar aqui nesta conversa, nós vimos conversando que de certas atividades ou certos movimentos que nós, gestores públicos, precisamos, técnicos de gestores públicos, né, precisamos tomar para reduzir os índices de congestionamento, porque não é possível que as pessoas percam aí 40, 50 minutos por viagem nos seus deslocamentos, né? Então, precisamos olhar isso também com atenção. Até o final eu me acerto aqui com a ordem dos botões, tá? Bom, então, nós temos ali os 4 pilares, que me parecem serem os fundamentais para a gente trabalhar em torno deles, né? E aí a pergunta, né? Como a gente faz isso, né? Como que a gente faz? Quais são as ações? Bom, também o tempo, a experiência nessa área me mostrou que nós precisamos sim pensar diferente, que nós precisamos buscar olhar muito a nossa regionalidade, as características da onde a gente vive, para encontrar novas soluções, né, inovar na área. E quando eu falo em inovar na área, eu não estou falando de grandes tecnologias, estou falando de inovar, de encontrar uma forma diferente de fazer. Nós precisamos fazer isso, mas nós também temos aí uma bibliografia muito rica. Nós temos, ao longo desses 25 anos, onde os municípios, 25, 26 anos, onde os municípios passaram a ser protagonistas nessa área, nós temos aí exemplos, projetos e iniciativas que deram certo, que são um sucesso. Então, é fundamental também que, além de buscar a inovação e de olhar a nossa regionalidade, que nós olhemos para aquilo que os nossos vizinhos estão fazendo, né? Porque os nossos parceiros estão fazendo. E hoje, no Brasil, existe muito amadurecido fóruns de gestores de mobilidade urbana, né? Nós temos Fórum Nacional, nós conversamos agora há pouco sobre isso, né? Nós encerramos agora, há 15 dias atrás, um seminário também aqui no Rio Grande do Sul, que reuniu num mesmo encontro, né, para discutir temas da mesma, porque são temas comuns, o Fórum de Gestores de Mobilidade Urbana, o Fórum dos DETRANS do Brasil e o Fórum dos Conselhos Estaduais de Trânsito do Brasil, tudo no mesmo encontro, no mesmo evento, onde a gente pôde trocar experiência. Então, hoje no Brasil, nós temos muito bem estabelecido e, de certa forma, também fortalecido esses fóruns que permitem que a gente troque experiências. Mas vamos olhar algumas experiências que eu acho que a gente pode aplicar, né? Bom, primeiro, a gente tem os pilares, mas e aí eu acho que é importante a gente conversar, né? Tocar nisso, porque o segredo já foi estabelecido, ou vamos lá, a chave para virar o negócio foi estabelecido lá no Código de Trânsito, tá? Em 1997, quando se separou lá os capítulos da educação, da fiscalização e da engenharia. Então, essa é a triangulação. Nós precisamos sempre buscar a triangulação nesses 3 pilares. Cada um desses 3 pilares é importante no processo. As pessoas não gostam de falar de fiscalização, né, na gestão da mobilidade, na gestão da circulação. Mas a fiscalização é fundamental. Ela é importantíssima, porque não adianta nada. Todo o processo educativo ele é traumatizante, de certa forma. Não adianta nós passarmos por um processo de educação, nós educarmos as pessoas, né, ou o público em geral, através das melhores práticas, termos bons projetos de sinalização, de engenharia, termos boas soluções técnicas, né, que permitam aí o uso adequado do espaço urbano, mas se a gente não fiscalizar, isso, na própria natureza humana, ao longo do tempo, vai se perder, né? As pessoas vão cair em vícios, né? E a fiscalização, então, ela é importante. Nós precisamos sempre trabalhar em torno desses 3 eixos, né? Desses 3 pilares, a educação, a engenharia e a fiscalização. E a ordem que eu coloquei ali, ela não foi sem querer, tá? Eu acho que nós precisamos olhar exatamente nessa ordem, né? A educação, o processo educacional, as soluções técnicas, né, de engenharia, arquitetura, enfim, do pessoal que trabalha na área, dos técnicos da área, e por fim, a partir do momento que a gente estabelecesse o processo de educação, estabelecesse esses projetos de soluções técnicas, a fiscalização é fundamental, não é? Bom, dentro dessas ações, dentro desses 3
pilares, ou daqueles eixos que a gente falou anteriormente, e dos eixos de fiscalização, educação, engenharia e fiscalização, até 2010 nós tínhamos uma realidade no Brasil onde os municípios haviam muitas ações isoladas, né? Cada um olhava para o seu umbigo, olhava para dentro do seu território, buscava ali dentro do seu território aplicar técnicas que pudessem resolver os seus problemas locais, e ao longo desse período nós tivemos algumas ações exitosas, é verdade, né? Muitas ações exitosas que promoveram melhorias, mas também tivemos outras que também não foram tão exitosas, né? Que foram negativas e que, de certa forma, precisaram ser revistas rapidamente, mas que deixaram ali as suas cicatrizes, né, dessas experiências negativas. Bom, aí trabalhando nesse tema, identificando essa dificuldade, em 2010, foi promovido, e não era uma realidade só nacional, isso também tinha um problema muito grande no mundo. Em 2010, a ONU estabeleceu a primeira década de segurança viária, né? Então, a ONU chamou os países parceiros, signatários, e convidou todos para que promovessem a primeira década de segurança no trânsito. E a meta dessa década era reduzir em 50% o número de mortes daquele período, né? Eu pegava o ano base lá, 2010, e até o final da primeira década tinha a meta de reduzir em 50% o número de mortes. Bom, esse passo foi importante dentro do olhar da sinistralidade, e eu vou falar aqui em alguns momentos em sinistralidades e em acidentes. Me permitam essa troca, porque o nome técnico, né, é sinistralidade, né, não é um acidente, né, porque ele pode ser evitável, enfim, já tem um conceito formado, mas um dos grandes problemas que a gente teve até 2010, e ainda temos, de certa forma, hoje, e precisamos trabalhar muito isso, é a forma como nós nos comunicamos. Porque nós somos, no Brasil, né, de forma geral, nós temos técnicos excelentes, gestores excelentes da área de mobilidade urbana. Mas nós temos, Otávio, uma dificuldade muito grande de falar para fora da nossa bolha. Nós temos uma dificuldade muito grande de chegar lá na população, de chegar em outros parceiros importantes de gestão pública que podem nos ajudar nessas políticas. A dificuldade é grande, né? E eu, quando estava lá na diretoria da EPTC, ontem estava aqui a Alessandra, né, minha colega lá da EPTC, da área técnica, temos o Raí aqui hoje, que também trabalhamos muito tempo juntos, né, Raí? Mas quando eu pegava alguns pareceres, alguns relatórios, para, enfim, fazer um fechamento, arredondamento e encaminhar, né, para aprovar projetos nossos, financiamentos, enfim, eu li aquele relatório, aquele parecer, cara, e do ponto de vista técnico, ele estava muito bem, muito fortalecido, ele estava robusto. Eu não tinha dúvida de que se algum gestor ou técnico da área de mobilidade urbana pegasse aquele documento, ele ia acatar o nosso pleito. Mas aí eu me dei conta, me parei para pensar que assim, cara, o cara que vai analisar isso daqui não é técnico. O cara que vai analisar isso daqui não trabalha na área de trânsito. Eu preciso falar uma língua que o cara vai entender. E aqui já fica uma provocação para quem nos assiste, que é estudante da área, né, que vai trabalhar na área e aí não vale só para mobilidade, penso que para qualquer área da engenharia, para qualquer área da arquitetura, para qualquer área técnica, área de direito, fundamentalmente, a gente precisa aprender a falar, a conversar e a escrever para fora da nossa bolha. Né? Porque enquanto a gente ficar falando só para nós mesmos, a gente não vai conseguir ampliar as nossas ações ou ter mais acerto. Então, eu vou me permitir falar eventualmente em acidente, em que pese alguns colegas aí depois vão me chamar a atenção. Ramires, não é acidente, é sinistro. Mas eu vou falar eventualmente em acidente, porque é o que as pessoas entendem. Né? Bom, então lá na primeira década, essa ação foi importante, porque nós passamos aí de forma estruturada dentro do Brasil, também internacionalmente, olhando experiências internacionais, e estruturar políticas de enfrentamento e combate à sinistralidade, de combate à redução, ou de tentar reduzir os acidentes e o número de mortes. Então, isso foi fundamental. E aí, percebendo isso, em 2012, né, o Ministério da Saúde criou o programa Vida no Trânsito. Né, é coordenado pelo Ministério da Saúde,
todos os municípios, todos os estados podem se integrar, preferencialmente organizados de forma regional, eu acho que é melhor, né? Nós temos sempre que olhar o nosso vizinho, não adianta nada a gente pensar em mobilidade urbana sem olhar Canoas, sem olhar São Leopoldo, Novo Hamburgo, sem olhar Viamão, Alvorada, nós precisamos fazer de forma organizada. Bom, então, dentro do programa Vida no Trânsito, e aí trabalhando um dos pilares que nós falamos lá na questão das pessoas, né, do pedestre, mas fundamentalmente as pessoas, independente do modo de circulação que ela esteja utilizando, o programa Vida no Trânsito, então, estabeleceu uma rotina, um fluxo de trabalho, onde todos os acidentes, iniciamos com acidentes com morte, hoje já estamos evoluindo para acidente que deixam vítimas graves, tá? Então a gente pega cada um dos acidentes, faz uma análise, junto a uma comissão interdisciplinar, uma comissão formada por técnicos de mobilidade, profissionais de mobilidade urbana, profissionais da área da saúde, profissionais da peritos, do Instituto Geral de Perícia, Polícia Militar, Polícia Civil, Detran, né? Então, junta-se uma comissão, tem uma comissão estabelecida que faz a análise de cada um desses acidentes. Faz o diagnóstico da realidade local, verifica qual é a realidade específica da região onde aquele acidente aconteceu e do local do acidente, e promove, então, uma intervenção, ou sugere aos gestores uma intervenção focada a essa realidade, a esses dados que foram obtidos. E são informações riquíssimas que saem desse grupo. Tá? Bom, então, após a coleta dos elementos, né, e a situação, a análise começa desde o momento do atendimento do acidente. Né? É feito, durante a análise, se houver necessidade, entrevista com os técnicos, com os agentes, os policiais, os profissionais de saúde que atenderam aquele acidente. Né, se for necessário, são feitas entrevistas individuais com eles para entender melhor aquele acidente, a cinemática, né, e são identificados, né, depois dessa coleta de informações, diferentes setores interdisciplinar fazem a análise desses dados e tentam identificar, então, quais foram os fatores e as condutas de risco, quais foram os usuários que contribuíram para aquele acidente, porque tem muito acidente que existe um usuário, uma pessoa que, de certa forma, contribuiu para o acidente, né? E identificam também, no meio urbano, quais foram eventuais estruturas que favoreceram o agravamento daquele acidente, né? Para que a gente possa tratar também dentro do ponto de vista da engenharia viária. Bom, trabalhando desta forma, Porto Alegre foi uma das cidades que primeiro criou esse grupo, que foi pioneira. Nós juntamos esse grupo com técnicos nossos lá da EPTC, convidamos Detran, Secretaria da Saúde Municipal, Secretaria da Saúde Estadual, Polícia Militar, Polícia Civil, IGP. Nós criamos este grupo e desde o início, desde a proposta que foi lançada pelo Ministério da Saúde, nós viemos trabalhando desta forma na análise dos acidentes. E isso nos permitiu que na primeira década, como eu falei lá, na primeira década de redução de acidentalidade, segurança viária proposta pela ONU, Porto Alegre conseguisse reduzir o número de acidentes, o número de mortes no trânsito, né? E aí eu preciso dizer aqui que às vezes eu falei na comunicação que a gente precisa falar para que as pessoas entendam, mas nós também precisamos entender, e aí já peço aqui licença que a conversa, do ponto de vista técnico, a gente precisa tratar da morte como uma morte, né? É uma pessoa que morreu, evidentemente que tem muita coisa por trás disso, né? Tem a família dilacerada, mas quando a gente vai fazer a análise para tentar reduzir isso, a gente precisa olhar dado estatístico, a gente precisa olhar dado técnico que contribuiu para aquilo e para que a gente consiga atingir, para que a gente consiga mudar essa realidade. Então, vejam que nós começamos lá em 2010, em Porto Alegre, com 143, no ano de 2010, 143 pessoas morreram no trânsito de Porto Alegre, né? No final da primeira década, em 2020, nós perdemos 64 vidas, né? São vidas que a gente lamenta, evidentemente, famílias que foram
de novo, né, dilaceradas, mas nós precisamos também comemorar as outras 70 e poucas vidas ali que a gente salvou, né, com essas ações, né? E é para isso que a gente trabalha, para reduzir cada vez mais este número. Então, ali eu trouxe uma linha, a linha preta indica ali qual era o número dentro do nosso compromisso de redução, qual era o número que a gente não poderia ultrapassar. Então, nós tínhamos lá 76 em 2020 e conseguimos reduzir e, infelizmente, mas perdemos apenas, ou melhor, não apenas, 64 vidas. Tá? Mas, de novo, eu preciso relatar que, assim, 2021, a gente teve ainda uma redução, tá? Eu não trouxe o dado, mas a gente teve uma pequena redução, mas a partir de 2023, especificamente, nós voltamos a ter uma curva ascendente. Né? O ano passado, em 2024, nós perdemos 84 vidas em Porto Alegre. E este ano, o número será maior. Né? Nós estamos aí no mês de dezembro, início do mês de dezembro, mas a gente já tem a informação de que o número vai ser maior. Então, precisamos rapidamente rever todos esses processos, quais foram as nossas ações positivas e o que a gente pode inovar aí para buscar cada vez mais essa redução. Não é um fenômeno só de Porto Alegre, tá? É um fenômeno no Brasil. Tá? No Brasil, depois do ano de 2022, 2023, houve uma curva ascendente, né? Aumentaram os números de mortes no trânsito do Brasil. Né? São vários fatores, né? E aí vem em casa um pouquinho o que a gente conversava antes aqui, Otávio, sobre a nova resolução que entrou em vigor ontem, não entrou em vigor ainda, mas foi noticiada ontem, né? Que foi aprovada, da questão da formação dos condutores, e sem entrar no mérito, não é esse o objetivo aqui, não vou fazer isso, porque senão nós precisaríamos de mais uma semana aqui de seminário para conversar sobre o tema. Mas um dos fatores, do meu ponto de vista, ou dentro das análises que a gente faz, que a gente pode tirar, e são vários fatores, tá, gente? Não é um único exclusivamente, mas dentro dos fatores, eu não tenho dúvida de que está aquela mudança na pontuação que foi promovida em 2021. Não sei se vocês lembram, em 2021 houve um projeto de lei, já estamos se encaminhando para o final. Me apontem, por favor, tá? Me apontem, por favor, quanto tempo. Tá? 10 minutos. Então, vamos correr para vencer aqui. Em 2021, a gente teve uma mudança, né, um aumento no número de pontos possíveis de ter na Carteira Nacional de Habilitação para que se pudesse abrir um processo de suspensão. Né? E isso é comportamento, gente. Enquanto a multa pecuniária, quando uma pessoa é multada, né, por uma infração de trânsito, a multa em dinheiro, a multa pecuniária, ela cuida daquela infração que já aconteceu, né, a penalização daquela infração que já aconteceu. Quando a gente penaliza por pontos, a gente está cuidando da infração que ainda não aconteceu. Né, a gente está prevenindo a infração que poderia acontecer. Quando esse número de pontos é dilatado, as pessoas perdem o medo, né, perdem essa preocupação. Né? E isso, sem dúvida nenhuma, se reflete em comportamento anos depois. Tá? Vamos adiante, senão a gente não vence. Bom, alguns projetos de sinalização de educação que a gente vinha falando. Em 2020, quando eu estava na diretoria de operações, nós inauguramos lá na EPTC a Escola de Educação para a Mobilidade, e a gente já promove educação para a mobilidade na EPTC há muitos anos, mas em 2020 nós formalizamos a escola pública, né? E nós temos diversos projetos, eu não vou abordar cada um deles aqui, mas nós temos diversos projetos e programas que são desenvolvidos e que promovem, de fato, redução na acidentalidade e mudança de comportamento no sistema viário. Eu vou correr, porque se a gente é longo, e eu falo muito, Otávio. Tem um problema, Otávio, eu falo muito, cara. Precisamos, né, ser mais concisos. Mas aqui são alguns exemplos dos projetos que a gente falou. Ações com idosos, né, procurar locais onde, porque a gente vai ficando velho e a gente não vai percebendo que a nossa mobilidade diminui, que o nosso reflexo diminui. Então a gente promove cursos, né, palestras com grupos idosos. E esse guarda-chuva aqui, gente, não sei, na foto do meio aqui tem um guarda-chuva, está escrito EPTC ali, né? Esse guarda-chuva é um exemplo de uma solução técnica que saiu daquele programa Vida no Trânsito.
né, como uma solução que nós encontramos para reduzir a morte de atropelamento de pessoas idosas. Reduzir o número de atropelamentos, porque o grupo Programa Vida no Trânsito identificou que os idosos em dia de chuva abriam o guarda-chuva e encolhidinhos ali para atravessar a rua, com o guarda-chuva aberto, não conseguiam enxergar, ter visão lateral, né, com o guarda-chuva. Então, o projeto, através da análise dos dados do Programa Vida no Trânsito, nós desenvolvemos aquele guarda-chuva ali, não dá para enxergar aqui, mas ele é transparente. Aquele guarda-chuva é transparente, então as pessoas podem abrir o guarda-chuva, que não vai ter problema, não vai ter sua visão interrompida. Tá? Fazemos abordagem na rua, né, conversa com as pessoas, condutores, pedestres, ciclistas, enfim, todos os modais. Trabalhamos muito forte nas escolas. Né? Nós temos o programa, o Prêmio EPTC de Educação, que é um sucesso todos os anos, né, com centenas de inscritos, todas as escolas participam, é dividido em categoria, tem inclusive a categoria da universidade, que aceita a inscrição de projetos de universidades, né, enfim. Trabalhamos também com os rodoviários, com os prestadores de serviço por ônibus, né, para que eles entendam que eles precisam dirigir, além de ter educação no trato, né, no desenvolvimento das suas atividades, é necessário que eles dirijam de forma diferente, que eles dirijam com cuidado com a pessoa que eles estão transportando, tá? Para que a gente não tenha acidentes dentro do ônibus. Exemplos de ações de engenharia, né? Redução de espaço, isso é importante, gente, para a gente começar a pensar nas pessoas, né? Redução do espaço para veículos, refúgio de pedestres, ciclovias, enfim, não vou entrar em cada uma delas, porque a gente não vai conseguir vencer a pauta, mas depois eu vou deixar o contato para alguma informação complementar. E aí a gente traz aqui alguns exemplos, né, implantados na cidade de Porto Alegre. Né? A Senatran tem hoje à disposição um manual de traffic calm, né, de redução do tráfego. E tem também um manual de ruas completas, né, que esses elementos viários que a gente eventualmente coloca nas ruas, que a gente organiza o nosso espaço urbano, eles também servem como traffic calm. Eu acho que, não sei se é sobre isso que a Alessandra fala hoje, mas esses elementos das ruas completas são importantes para a redução da agressividade no trânsito. Tá? As ciclovias, elas são importantes. Eu queria rapidamente abordar ciclovias, que seria muito bom se a gente tivesse uma ciclovia que ligasse aqui a universidade ao centro de Porto Alegre. Né? Segura, né? Confortável, seria muito bacana. Não temos. Isso não quer dizer que a gente não possa, os técnicos, arquitetos, engenheiros que trabalham aqui na cidade, promover pequenos atendimentos com infraestrutura cicloviária. Porque você já contribui com a segurança e com o conforto da microacessibilidade, daquela pessoa que pega a bicicleta para vir para a universidade, pega para ir na escola, para ir no mercado. Né? Durante algum tempo, em Porto Alegre, especialmente, se discutiu as ciclovias que não eram conectadas. Né? De fato, não vou entrar no mérito aqui porque a gente não conectou todas elas, mas aquelas ciclovias que atendem os bairros, elas são tão importantes quanto aquelas ciclovias que permitem o deslocamento entre bairros ou para o centro da cidade. Né? Então, não é porque a gente não consegue promover uma ciclovia. Eu vi essa semana agora em São Paulo lá uma ciclovia com 200 quilômetros, lá, super confortável e tal. Ok, é bom, é legal, mas se a gente não consegue fazer uma ciclovia deste porte, não impede que a gente trabalhe com micro-regiões. Tá? Exemplos de ações de fiscalização, né? Operação Blitz, né? Operação Duas Rodas, os motociclistas. É um perfil, um usuário que a gente tem muita dificuldade de reduzir a acidentalidade, muita dificuldade, não se consegue reduzir a acidentalidade e a mortandade, né, nesse público, e aí a gente promove, então, através de dados que a gente coleta, com ações específicas para fiscalização e conscientização dos motociclistas. Né? A operação de trânsito em local de grande circulação, e uma ação muito legal aqui, nós tínhamos muitos acidentes dentro dos corredores de ônibus, muitos acidentes. E dentro de corredores de ônibus, nós podemos, aqueles que não sabem, mas podem imaginar que assim, sempre são graves. Sempre tem uma alta
gravidade. Tá? Então, a gente passou, em alguns pontos dos nossos corredores de ônibus, a fazer operação de controle de velocidade. Né? Reduzimos, hoje, o número de acidentes caiu muito dentro do corredor de ônibus. Reduziu muito, drasticamente. Opa, foi para o lado errado. Acho que ficou dobrado ali. Ficou dobrado. Eu vou passar rapidamente aqui, mas aqui traz de uma forma estratificada a redução que a gente teve na primeira década, né? Hoje, eu me esqueci de falar lá, de uma forma geral, essa ação provocada pela ONU teve engajamento e apresentou resultados positivos. Então, foi decretado, os países signatários foram convidados a participar da segunda década. Então, hoje nós estamos vivendo a segunda década de redução, né, de ações para redução da acidentalidade. Eu vou passar rapidamente, depois, no site da EPTC tem esses dados. Quem tiver interesse, eu não coloquei aqui falha. Uma falha, deveria ter colocado. eptctransparente.com.br, eptctransparente.com.br. O que você quiser de dado, informação sobre a gestão da mobilidade em números, né, sobre a gestão da mobilidade da circulação em Porto Alegre, certamente você vai encontrar naquele site. Desde a forma como é utilizado o recurso que é recebido através das multas de trânsito. Né? Então, você tem tudo ali. E esses dados estão lá. Tá? Então, fiquem à vontade. Bom, por fim, gente, já me encaminhando para o final, o transporte coletivo. Precisamos ter política forte. Eu não vou entrar aqui no mérito. Porto Alegre tem um programa desde 2022 que mudou a realidade do transporte público em Porto Alegre, gente. Mudou a realidade, que é o programa Mais Transporte. É preciso fazer investimento, é preciso fazer controle com os operadores, forte controle nos custos, né, para redução de custos. Né? A gente costuma dizer aquela história, aquela situação assim da torneira pingando, né? A torneira está pingando ali, a gente passa, está pingando, uma hora eu vou arrumar, mas a gente está tendo um recurso que está se esvaindo ali, né? Recurso hídrico e recurso financeiro de quem está pagando a conta, né? Então, é preciso ter dentro dos operadores do sistema de transporte um controle e um acompanhamento muito rígido dos custos envolvidos. Mas é necessário também fazer investimento. Só para terem uma ideia, este ano, em Porto Alegre, o investimento público em transporte coletivo está em torno de 250 milhões. Né? O nosso custo do sistema é 900 milhões e 250 milhões é investimento com dinheiro público, dinheiro arrecadado através dos moradores, dos usuários do sistema de transporte público. Então, é preciso ter uma política muito forte, gente. Eu acho que numa outra oportunidade seria interessante se a gente pudesse conversar especificamente sobre essas políticas, né? Porque elas ajudam muito na gestão da circulação, ajudam muito na redução da acidentalidade. Tá? Aqui o número de passageiros, lá em 2021, nós tínhamos 116 milhões de passageiros no sistema de transporte público de Porto Alegre. É verdade que aqui nós enfrentamos a grande redução, aquela que eu falei em 2020, né? Aqui em 2021 a gente já tinha recuperado um pouquinho, mas hoje, este ano, nós vamos fechar com algo em torno de 170 milhões de passageiros no sistema de transporte público de Porto Alegre. Ano a ano a gente teve uma recuperação, e essa recuperação é muito de investimento. A prefeitura, o gestor público, ele precisa acreditar no sistema de transporte, ele precisa fazer investimento. Porque se você melhorar a qualidade, se você melhorar a confiabilidade e o conforto, as pessoas usam o transporte coletivo. As pessoas não usam quando ela não tem certeza se ela vai chegar aonde ela precisa ir e no horário que ela precisa estar lá. Então, você precisa fazer grandes investimentos. E aí os investimentos passam por todo o sistema. Nós estamos investindo em toda a infraestrutura do sistema, né? Estamos reformando terminais de ônibus, paradas, pontos de integração. Esses 250 milhões que eu falei é só de subsídio da operação, fora esses investimentos que a gente está fazendo na infraestrutura, né? Reformando terminais, paradas de ônibus, qualificando o corredor de ônibus, e por fim, em tecnologia, né? O acompanhamento da operação diariamente, né? O acompanhamento, a cobrança dos operadores quando eles não fazem o que está sendo proposto, o que está planejado, né? Investimento em tecnologia para que o passageiro, nosso cliente, saiba que o ônibus vai passar e que hora que vai passar. Pesquisas apontam
que o Otávio sabe disso, mas vou me referir a ele. O Otávio sabe, que o que mais sabe de todos nós aqui é o Otávio. Mas as pessoas, Otávio, pesquisas apontam que as pessoas não se importam que o ônibus demore 30 minutos. Não se importam. Se ela tiver a informação de que hora que o ônibus vai passar. Se ela tiver a informação de que vai passar às 10h30 e ela chegar no ponto de parada às 10h25, são dados, mas depois a gente pode avançar nisso. O que a gente precisa é ter informação. A gente precisa saber, ter confiança no horário. A pessoa, quando sabe que o ônibus vai passar às 10h30, ela não vai para a parada às 10 horas. Das 10 às 10h20, ela vai fazer outra atividade. Vai tomar um café, vai ligar para uma pessoa, vai terminar alguma atividade que ela estava fazendo, e aí ela diz assim, não, agora vai passar o ônibus que eu estou esperando, que eu quero pegar. Então precisa investir em tecnologia confiável. Os abrigos, né, painéis digitais, informação, o cliente precisa ter informação. Né? Nós estamos implantando em Porto Alegre muitas paradas com painéis digitais que informam em tempo real a próxima linha que vai chegar, né, de forma decrescente no tempo, quais são os próximos ônibus que vão chegar, e as paradas que não têm painel eletrônico, tem um QR Code, que as pessoas com o celular, mesmo sem acesso à internet, conseguem acessar o QR Code e pegar daí em forma de relatório os horários previstos para a chegada naquele ponto. Depois eu posso falar também, em um outro momento, sobre a Parada Segura, que é um projeto muito legal, acho que vale a pena vocês procurarem, né? Procurem na internet Parada Segura Porto Alegre, que é uma parada que as pessoas ficam, que tem um painel digital, que a pessoa funciona durante a noite, madrugada, evidentemente, a pessoa aciona um botão e abre uma tela de uma atendente que fica conversando com a pessoa ao vivo, uma pessoa real, não é uma IA, uma pessoa real está do outro lado lá, atende, né, fica conversando, qual ônibus você vai pegar, para que eu vou te ajudar a ver quanto tempo chega, não te preocupa que eu vou ficar aqui com você até o ônibus chegar, né, segurança. Então, investir em tecnologia. Bom, aqui eu não vou tocar, é o último slide, gente, eu não sei, já estourei o tempo, eu acho, mas aqui é só o fluxo daquele projeto de lei lá do Senado que eu falei, né, que é um caminho longo. No Brasil é um caminho longo para a gente promover mudanças, né? O trabalho do convencimento, atender os interesses, enfim. Nós começamos a falar disso lá em 2021, né? Logo depois da pandemia, lá no Senado. Conseguimos, agora em dezembro do ano passado, a aprovação do projeto de lei no Senado. Então, o projeto de lei foi aprovado, tá? O marco do transporte público foi aprovado no Senado. Como ele surgiu no Senado, ele nasceu no Senado, ele foi para a Câmara. E agora a gente está desde janeiro, desde fevereiro de 2025, nós estamos com o projeto na Câmara, na comissão ainda para ser analisado, não foi nem analisado. Né? Então, aí os gestores que eventualmente estiverem acompanhando, né, os técnicos que puderem, de certa forma, influenciar para a tramitação desse projeto, ele é fundamental para nós fazermos ainda mais pelo transporte coletivo. E é isso, gente. Obrigado pela paciência. Obrigado, Otávio, pelo convite. E estou à disposição aí. Ficam meus contatos. Se alguém quiser encaminhar algum questionamento depois, a gente fica, na medida do possível, responde. Obrigado, Paulo. AEA convida. Desafios e soluções na gestão de trânsito e transporte. Patrocínio: Confea. Mutua RS. Apoio: Sinaleiro Projetos, Digicom, EBM Telecom e Ares. Realização: AEA Sinos, Unicinos e ITT Performance. Transmissão: Escala Humana. Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor. Você está pronto para ser o agente transformador no nosso país?
Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir. Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão. Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências. Poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos profissionais do CREA. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo neste momento na tela e avalie a participação do Confea como patrocinador deste evento.